Estava cheio a igreja. E assim que acaba o batismo, o Espírito Santo falou comigo. E é sobre isso que eu quero ministrar no teu coração, nessa manhã, em nome de Jesus. Mateus 21, verso de número 1 ao verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Fale conosco nessa manhã de uma forma poderosa. Ministra aos nossos corações, que nós possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer ministrar e falar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu me lembro que quando eu fui assumir pela primeira vez uma liderança na minha vida, o meu líder me chama na sala e ele diz algo para mim. Ele fala assim: Pablo, a partir de agora você vai começar a viver algo novo em Deus, você vai começar a experimentar algo novo do Senhor, e você precisa entender que os homens, em algum momento da vida deles, eles vão dar glórias a você. Eles vão te achar e te tratar como se você fosse alguém, ou como se você fosse algo que tivesse um significado, mas você precisa entender que toda glória é de Jesus. Toda glória é de Jesus. E eu lembro que ele fez a expressão com as mãos: quando as pessoas vierem e entregarem a glória para você, como se fosse um buquê, ou como se fosse uma bola de cristal colorida com glória, todas as vezes que elas entregarem nas suas mãos e fizerem assim para você, de imediato você vai pegar isso e você vai fazer isso. Eu tinha 19 anos de idade quando eu recebi essa palavra. Todas as vezes que alguém pegar e entregar um buquê na sua mão dizendo você é alguém, você vai pegar esse buquê e você vai fazer assim: Jesus é alguém, Ele é poderoso. E conforme eu fui participando da escola bíblica dominical da igreja, quantos aqui gostam de escola bíblica dominical, amém? Quantos aqui topariam participar de uma escola bíblica aqui na igreja? Amém, então nós vamos começar aqui, que eu gosto demais, eu tenho saudade desse momento. E eu me lembro de uma pastora, que eu amo a vida dela, a pastora Patrícia. E ela foi explicar esse texto para nós numa das escolas dominicais. E foi muito interessante, porque ela é pedagoga, então ela vai falando como se você fosse criança. E ela vai falando assim: aqui vocês precisam entender que Jesus estava entrando naquele lugar. E ela começa a contar a história do jumentinho, como se o jumentinho que tinha entrado naquela cidade, quando ele entra na cidade, ele vê todo mundo reverenciando ele, sabe? As pessoas com galhos, com árvores, com folhas, lançando seus mantos para que o jumentinho pudesse passar. E aquele jumentinho, naquele dia, ele volta para casa, e quando ele chega para conversar com a sua mãe, ele diz: mãe, você não sabe o que aconteceu. De repente eu entrei numa cidade, e de repente as pessoas começaram a lançar os seus mantos no chão para que eu pudesse pisar, mãe. Mãe, você não está entendendo, toda a cidade me reverenciava, toda a cidade começava a gritar algo para mim, mãe. Era como se eu estivesse andando sobre aqueles mantos, eles colocavam árvores, galhos de árvores assim para que eu pudesse passar, fazendo sombra. Eles começaram a me reverenciar, mãe. E a jumenta pergunta para o jumentinho: certo, meu filho, mas
Quem é que você levava sobre você? E o jumentinho diz, um tal de Jesus, eu não sei quem é, mas eu sei que quando eu cheguei naquele lugar, as pessoas me reverenciavam. Então a mãe vai e diz assim ao jumentinho, faz o seguinte, volta amanhã lá, passe pelo mesmo caminho que você passou. E eu quero ver e depois você me fale o que aconteceu. E no dia seguinte, aquele jumentinho vai, passa pelo mesmo caminho, anda pelo mesmo trajeto. E no momento a qual ele começa a passar por aquele caminho, os homens começam a tentar prendê-lo, começam a correr atrás dele com um pedaço de pau, começam a tentar domar aquele jeguinho. Ele chega em casa desesperado, mãe, eles tentaram me matar, eles tentaram me destruir, o que é isso? Ela falou assim, é para que você entenda, que nunca é sobre você, mas é sobre aquilo que você carrega. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando aqui, não é sobre você, igreja. É sobre aquilo que você carrega. E quando acaba o batismo aqui, o meu celular começa a tocar, as pessoas começam a mandar mensagem, e eu sou apaixonado por vocês, eu amo a vida de vocês. Pastor, eu sou grato, e textos, testemunhos, meu filho batizando, minha filha batizando, a minha casa. Eu nunca imaginei viver isso, eu nunca imaginei, e etc e tal. E de repente eu vou para o lugar onde eu oro, e eu começo a orar, e começo a falar com Deus. E eu começo a devolver toda a glória para Ele, dizendo, Senhor, está aqui o seu buquê, está aqui a sua glória. Eu só sou o jumentinho que carrega Jesus nas costas. Será que você pode virar para quem está do seu lado e falar assim, você só é, fala para ele, você só é o jumentinho. Fala com mais carinho assim, para ele não se sentir ofendido, mas fala assim, você é um jumentinho. Fala para ele assim, ó, sem Jesus, você vai ser pisado e amassado pelos homens. Mas com Jesus, haverá honra. Mas para Jesus, não para você. Como estão entendendo que o Senhor está ministrando nesse lugar? Nós vamos perceber que nós estamos vivendo numa era de aparência, irmão. Nós estamos vivendo numa era de cortes. Nós estamos vivendo uma era de bons argumentos. Nós estamos vivendo uma era onde a opinião pública é mais importante do que o que a palavra ou o que o Senhor pensa sobre nós. Nós estamos vivendo um período nas nossas vidas onde nós estamos mais preocupados em manter a nossa honra, o nosso trono, a nossa glória. E nós nos esquecemos que existe um Senhor soberano que governa sobre todas as coisas. A Bíblia ela vai ser muito enfática quando ela vai falar sobre sermos humildes. Sobre vivermos em humildade. Provérbios 11, verso de número 2 vai dizer, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Todas as vezes que algo acontece, ou que uma pessoa é curada dentro da igreja, ou que alguém é batizado, alguém aceita Jesus, eu sempre tento me esconder num canto, eu fico quietinho na minha, falando assim, Senhor, toda a glória é sua. Porque o maior temor de um homem de Deus deve ser perder a presença do Espírito Santo. O temor da tua vida não tem que ser o que as pessoas vão pensar sobre você, ou qual é a opinião delas sobre você. A opinião das pessoas sobre você não importa. O que importa é o que o Senhor pensa ao teu respeito, irmão. Eu sei que é uma mensagem que parece ser muito simplista, mas eu quero caminhar nessa forma simples, porque eu preciso que você seja devolvido ao estágio a qual o Senhor iniciou algo na tua vida. É por isso que em Apocalipse a Bíblia vai dizer que lembra-te de onde caiu, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Porque quando nós trazemos a consciência de quem nós realmente somos, nós entendemos que se não fosse Jesus nas nossas costas, se não fosse Jesus nos nossos ombros, as pessoas estariam pisando sobre nós, estariam nos perseguindo e jogando pedaços de madeira sobre nós. Mas não é porque o Senhor permitiu que você acessasse uma nova geografia que você é bom. Não, não tem nada a ver com você, é sobre Ele. É sobre quem Ele é. É por isso que a Bíblia vai dizer, quando o orgulho vem, quando eu acho que sou eu, quando eu tenho a certeza, sem eu ou sem a minha vida, essa igreja não anda. Sem eu, nessa casa nada acontece. Sem a minha vida, essa empresa não vai para frente. Ah, irmão, cuidado. Porque quando o orgulho entra dentro do teu coração, a desgraça chega sobre a tua vida. Provérbios 18, 12 vai dizer, antes da queda, o coração do homem se envaidece. Você quer saber quando alguém vai cair? Você quer saber quando alguém vai passar por uma vergonha? Ou você quer saber quando uma desgraça vai vir sobre a vida de alguém? Perceba quais são os movimentos de vaidade dela.
se não fosse eu, esse ministério não iria para frente. Se não fosse eu, tudo isso estava acabado. Eu já ouvi isso durante 5 anos dentro dessa igreja, de algumas pessoas. E eu quero dizer algo para você. A igreja permanece, porque a igreja não depende de homens. A igreja depende do Senhor. E se um dia o Senhor me tirar daqui, ou tirar qualquer pastor dessa casa, ou tirar qualquer líder dessa casa, a igreja vai continuar sendo a igreja do Senhor, porque ela não depende de pessoas, ela depende dEle. Ele é o Senhor da casa. Então quando o orgulhoso, ele se envaidece, acontece uma desgraça, mas a humildade antecede a honra. Irmão, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos entender que nesse processo do evangelho, nós só somos o jumentinho. Se o Senhor te colocar em novas geografias, não foi você. Se o Senhor te colocar em novas mesas, não tem nada a ver com você. Se o Senhor permitir que você ande num carro melhor, ou more numa casa melhor, ou acesse pessoas muito maiores do que você nessa terra, a qual você nunca imaginou sentar na mesa delas, não é sobre você, é sobre aquilo que você carrega. Então a sua humildade precisa continuar firme. Porque o seu orgulho de achar que é você, o seu orgulho de achar que você é maior do que tudo, vai te derrubar. Então quando eu começo a olhar e falar assim, e eu já ouvi isso diversas vezes, na hora que eu sair acaba tudo. Na hora que eu deixar, ninguém me substitui. Na hora que eu parar, aí sim vocês vão perceber a falta que eu vou fazer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu falo isso para os pastores em reunião. Se eu, pastor Pablo, ficar 3 meses fora da igreja, daqui 3 meses eu já não sou mais o pastor da igreja. Porque o reino de Deus, ele é tão acelerado e as coisas acontecem de uma forma tão rápida, que se a gente não manter a nossa postura e a humildade, Deus levanta outro no nosso lugar. Então não pense que qualquer lugar que você está, acontece por causa de você. Quando as pessoas lançam os mantos para que você possa passar, não é você que elas estão reverenciando, é aquilo que você carrega sobre os seus ombros, é Jesus. É Jesus, irmão. É só Jesus. Um dia chegaram para João Batista, vendo que ele estava batizando, e perguntaram para ele, quem é você? Vamos, diga-nos, quem é você? Por que você está fazendo essas coisas? Nos dê uma declaração, quem é você? João capítulo 1, verso de número 20, ele confessou e não negou, declarou abertamente, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Salvador do mundo. Eu não sou aquele que vai livrar e tirar o pecado de vocês. Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Pastor não é Deus. Pastor não é Cristo. Nenhum pastor pode livrar você do seu sofrimento, da sua morte. Nenhum pastor tem o poder de morrer por você na cruz. Nenhum pastor tem poder de mudar a realidade da sua vida. Nós não somos o Cristo. Nós somos o mensageiro, nós só somos o jumentinho. Nós só somos aquele que está levando a glória do Senhor nas costas. Porque as pessoas ao nosso redor, elas têm o costume, e isso tem um longo estudo que você pode fazer, mas por uma necessidade de carência emocional, nós estamos vivendo uma geração sem paz. Então é comum as pessoas associarem ao pastor da igreja agora que ele é o meu pai. O pastor é o meu pai, a pastora é a minha mãe. Mas nós estamos vindo de relacionamentos frustrados com os nossos pais, com nossas mães. E agora nós depositamos toda a nossa expectativa em homens. O pastor não pode errar, a pastora não vai errar, porque eles são meus pais. Mas a declaração de muitos pastores deveria ser, eu não sou o Cristo. Não sou eu que vou mudar a sua vida. O que pode mudar a tua vida é Mateus capítulo 6, verso de número 6. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, busque o Senhor em secreto e Ele vai se revelar a você. O que muda a tua vida é quando você consolida a sua casa sobre a rocha. O que muda a tua vida é quando você cumpre aquilo que a palavra está dizendo. Não são os homens, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, por que você está pregando isso? Eu estou pregando isso porque nós estamos passando por um período onde a nossa geração está mais apegada a homens do que a Deus. E nós estamos tão apegados a isso que qualquer nível de frustração que aconteça nessa relação pastor e ovelha, as pessoas estão abandonando Jesus.
Elas estão abandonando o Cristo, o verdadeiro Senhor, por causa do jumentinho. Nós precisamos trazer de volta a centralidade. Nós não somos o Cristo, a glória não é nossa. A glória é de Deus, meus irmãos. A glória é dele. Se amanhã você chegar aqui e você começar a pegar um violão e começar a tocar e 3, 4 pessoas começarem a se reunir aqui, começarem a dar glória a Deus, ele vem, ele desce. Mas quando ele descer, não ache que é você, não ache que é porque você toca bem, não ache que é porque você fala bem, não tem nada a ver com a gente, nós só somos o jumentinho. Então o Senhor, ele está alinhando a igreja, ele está tentando trazer ela de volta para o eixo, colocar ela de volta nos trilhos. Eu sou grato por todas as mensagens que vocês me mandaram, dizendo como foi uma benção, como essa igreja é diferente, como essa igreja é abençoada. Eu sou grato, irmão, mas entenda uma coisa, não tem nada a ver com a gente. E a hora que o Senhor entender que não é mais sobre nós, e que nós devemos sair para que outros façam, nós só precisamos nos retirar e deixar Deus conduzir do jeito que Ele quer. Ah, nós estamos construindo um império para nós, de maneira nenhuma. Isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é um governo, isso aqui não é algo onde nós estamos construindo para passar para os nossos filhos darem continuidade, não. Se Deus quiser levantar o outro jumentinho da esquina para dar direção, Deus vai fazer, porque Deus é Deus. Nós precisamos trazer isso na nossa cabeça, porque senão quando assumimos um ministério, eu assumo o ministério, agora a minha família tem que trabalhar no ministério, a minha casa tem que fazer o ministério, porque o ministério é meu. Não, o ministério não é meu, o ministério é dele. Ele só emprestou para você. E na hora que Ele quiser tirar, Ele tira. E se Ele quiser te colocar de lado, Ele te coloca. E se Ele quiser te exaltar, Ele te exalta. Mas se Ele quiser te humilhar, Ele te humilha. Ou não foi você que fez a oração? Faça o que o Senhor quiser da minha vida. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que homens que foram chamados e homens que assumiram o trono e chegaram a um nível de autoridade muito grande na Bíblia, a maioria deles caíram por confundir e achar que a glória era deles e não de Deus. Olha que interessante que vai dizer a palavra. 1 Samuel capítulo 15, verso de número 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria. A Bíblia está dizendo que ele levanta um monumento em própria honra. Depois ele voltando, passou e desceu a Gilgal. Saul tinha acabado de ganhar uma guerra contra os amalequitas. Ele tinha conquistado muitos despojos, ele era um homem de guerra, ele já estava no trono há anos. Em algum momento passou na cabeça de Saul dizendo: Israel não vai para frente se não for eu. Irmão, aqui está a pior desgraça da vida de um homem. A pior desgraça da vida de um homem é acreditar que se não fosse ele, algo não aconteceria. Saul simplesmente ergueu um monumento em honra ao nome dele. Ele ergue um monumento dizendo: a glória pertence a Saul. Quando o Senhor chama Saul, olha a condição de Saul, 1 Samuel 9, 21. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Repita comigo: a menor tribo. Ou seja, de 12 tribos, a tribo de Benjamim era a menor. E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que me dizes tudo isso? Sabe qual é o maior erro de alguém que chega em lugares altos? Pastor, por que você está trazendo essa mensagem hoje? Eu estou trazendo essa mensagem hoje porque o Senhor tem ministrado que dentro dessa igreja, Ele vai começar a levantar pessoas para poder acessar novas geografias, levantar pessoas para viver algo maior na presença dEle, que não está relacionado a um simples ministério, mas está relacionado a algo grande que o Senhor quer fazer na tua vida. Então por que essa mensagem está sendo pregada? Para te trazer de volta a centralidade de quem você é e daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe qual é o maior erro da pessoa que chega no alto? É não se lembrar de onde ela saiu. Agora ele é o maior em Israel. Não existe ninguém maior que Saul, ele é o rei de Israel. Ao invés de ele olhar e falar assim: a glória de Deus, ao invés de ele pegar o elogio das pessoas e entregar a Deus, sabe o que ele fez?
ele levantou um monumento em homenagem a ele, dizendo: é para minha honra, é para minha glória. Sabe o que mais mata pessoas? Sabe o que mais mata pastor? Sabe o que mais mata reis? Sabe o que mais mata governantes? Sabe o que mais mata líderes? É achar que a glória é dele e se esquecer de onde Deus tirou. Todos os dias que alguém me manda uma mensagem, eu subo no meu cantinho de oração e eu falo assim: eu nasci em Pirangi, a menor cidade do estado de São Paulo, eu acho. Meu pai não é crente, minha mãe não é crente. O Senhor me visitou nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu nunca teria capacidade de dirigir uma igreja se não fosse o Senhor na minha vida. Todos os dias. Billy Graham, no auge do teu ministério, contratou uma pessoa para que assim que ele descesse do altar, assim que ele terminasse de pregar o evangelho, alguém colocava ele dentro de uma sala e dizia assim: você não é nada, a glória de Deus, você é pequeno, você é insignificante. Após pregar para 40, 50, 60 mil pessoas em estádios. Tome cuidado, irmão, para que você não suba nesse altar e pense que a glória é sua. Porque é isso que está mais matando pessoas nos dias de hoje. Porque as pessoas acham que são Deus. Elas acham que o dinheiro delas tem poder para poder definir qual cadeira elas vão sentar. Elas acham que o ministério agora qual elas têm vai definir qual é o nível de relacionamento que as pessoas devem ter com elas. Não, você só é o burrinho, você só é o jeguinho. Opa, jumentinho. Acho que é a mesma coisa, não é ou não? Burrinho e jeguinho, eu falei tudo errado. Juízes capítulo 16, verso de número 20 ao 21 vai dizer: então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Sansão não sabia, mas o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Porque muitas das pessoas acham que a força que elas exercem está relacionada a elas. Mas ele não sabia que mais uma vez ele subiria para a batalha. Mas por causa do seu orgulho e da sua vaidade, ele não sabia que a sua força vinha de Deus. A sua força não vem de você. Aquilo que você enfrentou para chegar até aqui não é sobre você. É porque existe um Espírito que sustenta a tua vida, existe um Espírito que direciona a tua casa, existe um Espírito que te deu força para levantar todas as manhãs, ir para a batalha, conquistar as coisas. Mas quando você olhar para a casa do Senhor e dizer: eu não vou dar o meu dízimo, eu não vou participar disso aqui, eu não vou trabalhar em tal ministério, porque agora Deus me colocou num lugar alto e agora eu não posso mais me associar. Cuidado, porque pode chegar um momento na tua vida que o Espírito Santo saia da tua vida e você vai lembrar da onde você foi tirado, você vai saber que você não é nada. O carro que você dirige, o quanto tem na tua conta hoje, isso não define quem você é, irmão. É o Espírito que te sustenta. Na hora que ele decidir sair de você, acabou. Vai ser agredido, perseguido, atacado pelos homens. Porque o que te faz chegar onde chega é quem está nas suas costas. É aquele qual você carrega a glória sobre os ombros. Daniel capítulo 4, verso de número 28 ao verso de número 31. Tudo isso aconteceu com o rei, repita comigo, rei. O nível de maior hierarquia dentro de uma terra, o reinado. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. O seu reino foi tirado. Irmão, o maior temor na vida de um homem deve ser ouvir essas palavras: teu ministério acabou. O Senhor já não está mais com você. Já não existe mais nada que você possa fazer na força do teu braço. O teu carisma não é teu, a tua simpatia não é tua.
São ferramentas que Deus atribuiu a você, para que você pudesse administrar as coisas dele dessa terra. Diminui. Vai devagar. Você não é nada, irmão. É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz assim, ó, que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça. A minha vontade de pregar essa mensagem hoje é pregar ela atrás do púlpito dizendo, Senhor, que o Senhor cresça. Tire o que quiser tirar de mim, mas não tire o teu Espírito Santo. Eu tenho plena consciência de que tudo que aconteceu nos meses passados, nas semanas passadas dentro dessa casa, eu tenho plena consciência, não tem nada a ver comigo. Eu só estou vivendo algo que alguém rejeitou um dia. Eu só estou sentando em lugares a qual alguém deixou de sentar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu só sou jumentinho. Você precisa entender isso dentro do teu coração. Aonde Deus está te levando, o recurso que Deus está colocando na tua mão. E aonde Deus está colocando acesso na tua vida. Entenda uma coisa, não é sobre você. E se você achar que é sobre você, o seu reinado vai ser tirado de você. Não é sobre a tua glória, não é sobre a tua majestade. Atos capítulo 12, verso de número 21 ao verso de número 24. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais. Repita comigo, trajes reais. Ele era rei. Sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. A sua soberba vai matar você. Mas uma coisa é certa, o evangelho vai continuar crescendo, independente de você. Sabe o que é lindo? É que o diabo ele pode tentar destruir uma igreja, ele pode parar um ministério, ele pode tentar fazer tudo contra você. Você não tem poder nenhum de tocar sobre a igreja. Você não tem poder nenhum de impedir com que a palavra seja ministrada. Você não tem poder nenhum de impedir que pessoas sejam salvas, porque mesmo independente do teu pecado, o evangelho vai continuar crescendo, irmão. Então quer um conselho hoje? Não tenha medo de expor o teu pecado diante do Senhor, não tenha medo de se humilhar diante do Senhor. Eu não vou fazer isso porque isso vai ser um escândalo, e se eu fizer isso vai ser um escândalo para as pessoas, e o que vai ser do evangelho? Irmão, o evangelho ele independe de você. O evangelho independe de você. Você só é o jumentinho. A glória é dele. Salmo 103, verso de número 14. Pois ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. Nós somos pó. Nós só somos pó da terra, irmão. Diga, amigo, o que vai ser do teu dinheiro depois que você morrer? O que vai ser das conquistas que você realizou depois que você morrer? Quantas delas você vai levar para o caixão e quantas delas entrará com você no reino dos céus? Ou até mesmo quantas delas entrará com você no inferno? Aprenda uma coisa, comece a valorizar as coisas lá do alto, porque elas não podem ser corrompidas, mas as coisas aqui da terra, elas são corruptíveis. Elas podem ser tocadas, violadas e destruídas num piscar de olhos. Muitas pessoas não oram, sabe por que não oram? Porque a soberba está encoberta no meio da falta de tempo. Porque você acha que precisa trabalhar muito para poder sustentar a tua casa, mas se você soubesse que orar, ajoelhar na presença de Deus e buscar a presença dEle, fará com que milagres aconteçam na tua vida, você valorizaria mais o tempo de oração do que o tempo de trabalho. Isso é uma soberba enrustida dentro de você. Se não for eu dentro dessa casa, nada acontece. Não, vai orar, irmão. Porque quem sustenta a tua casa não é você, quem sustenta a tua casa é o Senhor. Quem vai colocar a comida na tua mesa é a presença do Espírito Santo. Deus tem poder para poder trazer pessoas dessa terra e poder bater na porta dos seus negócios e falar assim, quero fazer negócio com você. Mas por que isso não acontece? Porque nós somos soberbos, porque nós achamos que a força está em nós, porque a nossa expectativa é construir reinos para nós, a nossa esperança é construir tronos para nós nessa terra, e achamos que os lugares a qual Jesus nos dá acesso é porque nós somos bons. Não, não é por nós. Não é por nós. Deuteronômio capítulo 9, verso de número 4 ao verso de número 6.
Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado diante de você, não diga ao seu coração: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Quando o Senhor expulsar os seus inimigos da terra, é o que Deus está falando aqui para Moisés, e Moisés está passando para o povo de Israel que vai entrar na terra prometida. Deus está expulsando as pessoas daquela terra para colocar vocês lá. Mas quando vocês entrarem na terra prometida, não diga que é porque vocês são bons. Não diga que é por causa da justiça de vocês. Não. É por causa da impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-los de diante de você. É porque eles erraram. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pode manter o texto na tela, por favor? Mas aprenda uma coisa e tenha noção disso. Se você está assumindo um ministério, se você está assumindo um cargo dentro de uma empresa, se você está assumindo uma igreja, qualquer coisa que você está fazendo, não é porque você é bom, é porque alguém não valorizou o lugar de direito dela. E porque alguém não valorizou esse lugar de direito, Deus está colocando você ali, mas não é por você. Não é porque você é bom. Ai, pastor Pablo, a casa do Pai é uma bênção, a igreja está crescendo, uau, aleluias. Não, nós só somos fruto daquilo que foram construindo durante os anos. E deu e aprove ao Senhor que a injustiça deles nos desse um lugar de esperança. Mas não porque nós somos bons, mas é porque alguém decidiu abandonar esse lugar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Casa do Pai já existia no coração de Deus. E provavelmente não era para eu ser o pastor dessa igreja. Provavelmente esse chamado já tinha nascido no coração de alguém em algum momento que desprezou. Aí Deus vai e encontra Davi no meio das malhadas. Alguém insignificante. Alguém que não merece. Alguém que é pequeno. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Preste atenção, não estou me associando a Davi. Não sou louco de fazer isso. Não estou fazendo um comparativo. O pastor Pablo é Davi. Não tem nada a ver com isso. Eu estou tentando te explicar que não é sobre você. O reino é dele, irmão. A glória é dele. A casa é dele. A cidade é dele. O Brasil é dele. O mundo é dele. A terra é dele. As galáxias pertencem a ele. Tudo é dele. Então alguém nesse jogo e nesse tabuleiro de Deus abandonou. E Deus colocou você. Vai lá, meu filho. Chegou o seu momento de jogar. Você era o quarto zagueiro, irmão. 3 machucaram. Sobrou você. Mas se o time for campeão, não acho que é você. É o técnico. É ele que está organizando o time. É ele que está fazendo. A glória é dele, não sua. Então o texto vai continuar. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas. Mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você. Para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá essa boa terra. Não é? Esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá essa boa terra para dela tomar posse. Pois você é um povo obstinado. Preste atenção. Os milagres que acontecem dentro de uma igreja. Isso aqui é muito interessante para você aprender e para você discernir o que está acontecendo na internet e para você entender o que o Senhor está fazendo sobre a terra. Quando você vê alguém pregando, quando você vê alguém ministrando e quando você vê a manifestação da glória de Deus, não é por causa daquela pessoa que está no altar. O fulano é usado por Deus. Irmão, para de correr atrás de profeta. Para de querer ficar sabendo quem revela, quem fala, quem acontece. Porque o fulano é top. Porque o fulano é bigode. Porque não sei quem. Diminui. Vai devagar. Aprenda uma coisa. Tudo isso é por Cristo Jesus. É porque Deus tem uma promessa, uma aliança que foi feita na cruz. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Tem nada a ver com vocês. É porque eu tenho uma promessa, uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Sabe o que Deus está dizendo à igreja? Não tem nada a ver com vocês. É porque eu tenho uma aliança com Cristo Jesus, que morreu na cruz, se entregou por vocês. E essa aliança vai ser cumprida. Isso é tão sério e é tão poderoso, que o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma explicação no livro de Romanos, capítulo de número 11, verso de número 17 ao 22. Olha o que ele vai dizer. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Eu vou explicar porque esse texto de Romanos ele é um pouco complexo de você entender. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma videira. Quem é a videira? Quem é a videira?
Pode falar, Jesus. Amém. O que Paulo está dizendo é que existia uma promessa sobre Israel. Israel tinha uma promessa de estar inserido nessa videira, a qual as raízes nutrem essa árvore. Israel desprezou Jesus, Israel rejeitou Jesus. Aquele que veio para os seus o rejeitaram. Vocês estão comigo? Amém? Então o apóstolo Paulo começa a pregar para quem? Ele começa a pregar aos gentios. Quem são os gentios? São pessoas que agem com gentileza? Não. Gentil é todo o povo que não é judeu. Ou seja, a promessa era para os judeus rejeitaram a promessa, então agora a mensagem é pregada para um novo povo. Quem é esse novo povo? Os gentios. Quem se caracteriza um gentil? Qualquer pessoa que não é um judeu. Estão entendendo, sim ou não? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, os judeus, eles foram arrancados da videira. Vocês foram enxertados. Vocês eram oliveiras bravas. Vocês não fazem parte. Vocês não faziam parte desse plano. Porque a promessa era sobre Israel, mas Israel rejeitou. E aí surge então a igreja do Senhor. E vocês foram enxertados. Agora que vocês foram enxertados, não olhe para aqueles que foram rejeitados e ache que você é alguma coisa. Meu Deus do céu. Não é porque alguém caiu agora e você está num lugar de destaque que você é maior do que aquele que caiu. Não é porque agora alguém foi retirado e você assumiu esse lugar que você é melhor do que as pessoas. Porque todos nós provemos da mesma raiz, que é Cristo Jesus. Todos nós provemos da mesma raiz. E se Ele não poupou aqueles que eram dele, imagina quanto que vai fazer com vocês. É o que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Olha o que vai dizer o texto. Não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, amém? Tudo se resume a uma única palavra: humildade. A humildade é entender que tudo que eu tenho, do mais simples ao mais valioso, nada é meu. Deus pode te colocar para dirigir os melhores carros dessa nação. Nada é seu, tudo é dele. Deus pode te colocar para comer nos piores lugares dessa terra. A glória continua sendo de Deus. Ele exalta e Ele humilha. Ele faz o que Ele quiser. 1 Samuel capítulo 2, verso de número 7 ao 8. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas também exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Deus tem poder de colocar vocês em qualquer geografia dessa terra. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida, e se você crer, receba isso em nome de Jesus. Deus vai expandir a tua vida em 2025. Deus vai fazer coisas grandiosas na tua casa, coisas inimagináveis, coisas que você nunca imaginou viver. Primeiro ponto, não porque você é bom, mas porque alguém rejeitou a graça e a bondade de Deus. Segunda coisa, quando estiver lá, não olhe para aqueles que rejeitaram como se você fosse melhor do que eles. Não ache que é por você. Tenha ciência todos os dias que se você pisou, é porque alguém rejeitou de pisar lá. E se o Senhor te colocou numa mesa importante, de expansão, de negócios, de crescimento, do reino dele, continue honrando o nome dele. Você só é o jumentinho que carrega Jesus nos ombros. Eu quero finalizar com você, Deuteronômio capítulo 22, verso de número 8.
Moisés vai instruir o povo sobre uma construção. Quando você for construindo algo, e você estiver construindo a tua casa, e quando a tua casa chegar numa altura, você precisa ter algumas proteções. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito, repita comigo, parapeito, ao redor do terraço, para que não caia sobre a sua casa a culpa de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Aqui, Moisés, ele está dando uma explicação, que quando uma pessoa for construir uma casa, e ela começar a construir o terraço dessa casa, e essa casa está ampliando, e agora as pessoas estão um pouco maiores, um pouco acima, um pouco mais elevadas, ele vai dar uma orientação: faça parapeitos em volta da casa. Faça parapeitos em volta do terraço. Por quê? O parapeito, se tem um parapeito aqui, ele impede de que eu caia, sim ou não? Se tem um parapeito aqui, ele vai impedir a minha queda. Eu estou numa posição um pouco mais elevada do chão. A minha posição é diferente da posição de vocês. Eu estou um pouco mais elevado, então o meu nível de atenção tem que ser maior. Mas coloque parapeitos para que no momento que não haja atenção, mas que haja distração, a pessoa não venha cair, a pessoa não venha tropeçar, a pessoa não venha morrer. Porque se isso acontecer, você será culpado do sangue dessa pessoa. Na nossa vida, irmão, nós precisamos construir parapeitos. Porque essa mensagem é importante para você que hoje está lá embaixo. Porque se você hoje está lá embaixo, saiba de uma coisa: Deus tem poder para te colocar lá em cima amanhã. Deus tem poder para mudar a tua vida da noite para o dia. Mas quando chegar lá em cima, construa parapeitos. Construa parapeitos para que você não caia. Construa rede de proteção para que você não seja levado a cair. Nós precisamos ter parapeitos na nossa vida. E o primeiro parapeito que você precisa adquirir na tua casa e na tua família hoje, a partir de agora, é: se você quiser ser grande, se você quiser acessar lugares altos, o primeiro parapeito que você tem que construir e consolidar dentro da tua casa se chama oração. Porque é no ambiente de oração, é no ambiente no qual você está na presença de Deus, orando e buscando a Ele, que a glória de Deus, a luz de Deus se manifesta. E aí você enxerga tudo que há de podridão dentro de você. É o momento onde a luz entra em contato com a nossa vida. E se você quer ver se tem algum problema, ou se tem alguma coisa danificada, a primeira coisa que você tem que fazer é bater uma luz. Quando você bate a luz, você traz clareza sobre algumas coisas. Ninguém compra carro no escuro. As pessoas compram na luz do dia. Porque a luz do dia revela onde está o risco, revela onde está o problema, revela e dá acessibilidade aos meus olhos para ver aonde tem problema ali. Somente a luz do Evangelho pode mudar a tua casa. Somente a luz do Evangelho pode proteger a tua vida, irmão. Traga para a luz. Tenha uma rede de apoio, amigos, pastores, líderes, pessoas de confiança, pessoas que sempre estão acima de você. Nunca abra o teu coração para quem está abaixo de você. Repita comigo: eu não vou abrir o meu coração para aqueles que estão abaixo de mim. Eu sempre vou abrir o meu coração para aqueles que estão acima de mim. Anota isso na tua mente, no teu coração, no teu caderno, na tua Bíblia, no teu bloco de notas. Construa parapeitos sobre a tua vida. Arrume conselheiros, porque na multidão dos conselhos há sabedoria. Confesse os seus pecados. Traga para a luz. Porque quando você coloca luz sobre uma situação, você não cai. Quando você coloca luz sobre uma situação, você constrói parapeitos. Os parapeitos, eles servem para proteger você, para você não cair quando você chegar numa altura elevada da tua vida. A terceira coisa que você tem que fazer, Romanos 12, verso de número 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam sempre dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Honre as pessoas e valorize as pessoas. Não honre somente quem está acima de você. Não busque somente quem tem mais dinheiro. Não fale somente com quem tem mais condição. Ame as pessoas, porque você não sabe, mas o mundo é uma roda gigante. Se você desprezar quem está aqui embaixo hoje, amanhã essa pessoa pode estar lá em cima. E o teu interesse e a tua falta de caráter vai revelar isso. Porque vai te fazer correr atrás dessa pessoa. Porque você só valoriza quem está lá em cima. Romanos 12, verso número 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado.
de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Seja equilibrado, irmão. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é a última traquinas do pacote. Você não é tudo isso que você acha. Não é. Basta chegar o dia mal na tua vida e você vai perceber que você não era nada. E que os muitos elogios e as muitas respostas que traziam sobre você, assim que você cair daqui para baixo, ninguém estará com você, você estará abandonado e você só vai ser o jumentinho que entra dentro de uma cidade e as pessoas julgam e atacam você. Tenha consciência disso. Ah, porque quando eu estava numa boa, todo mundo estava comigo, agora eu estou na pior, as pessoas me abandonam. Exatamente, esse é o ser humano. E você faz a mesma coisa com as pessoas, então não ache que você é melhor que elas. Crie parapeitos na sua vida, irmão. Que nessa manhã o Senhor direcione você. Trate as pessoas com amor. Valoriza todo mundo. Você não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas que vai acontecer lá na frente. Seja humilde. Ame todo mundo, abrace todo mundo. Não abra o seu coração para ninguém. Ore ao Senhor todos os dias e busque a palavra dEle. Traga luz para a tua vida. Tenha uma rede de apoio, confesse seus pecados, tenha amigos íntimos mais chegados que irmãos. Aqueles que vão chorar o teu choro, aqueles que vão lutar suas batalhas no dia mau. Porque o dia mau vai chegar para todo mundo. Que nessa manhã o Senhor te leve para tua casa com essa palavra ruminando dentro do teu coração. Pastor, eu não sinto que essa palavra é para mim. Ela não é hoje, mas um dia ela será para você. Hoje pode ser que ela não seja para você. Ótimo, guarde ela dentro do teu coração, como eu guardei as palavras da pastora Patrícia dentro do meu. Só guarde ela dentro do teu coração. Porque um dia, essa palavra ela vai voltar para dentro de você. Um dia o Espírito Santo vai te lembrar dessa mensagem. Pode ser que seja daqui 30 anos, pode ser que seja daqui 40 anos. Você vai se lembrar desse momento, você vai se lembrar desse culto de manhã. E o Espírito Santo vai te lembrar. Construa parapeitos. Porque o nível de altura a qual Deus vai levar algumas pessoas aqui é tão grande, que se você não se proteger, a queda vai ser muito feia sobre a sua vida. Vai gerar morte. E a responsabilidade vai ser só sua. Se coloque de pé em nome de Jesus. Mensagem de louvor não precisa vir aqui não, pode ficar tranquilo. Se você precisa resolver algo com Deus, fale com o Senhor agora. Seja humilde. Se coloque na presença dEle e entenda que Ele é o único Senhor dessa casa. Ele é o único soberano. Eu já vivenciei coisas dentro dessa igreja. Eu ouvi pessoas dizendo, no ministério de intercessão, por exemplo, não esse ministério de intercessão, graças a Deus, é o melhor que a gente já teve até hoje, em nome de Jesus. Mas de muitos outros passados, de olharem para mim e dizerem, se não fosse eu orando nessa igreja, essa igreja tinha caído. Se não fosse eu intercedendo nessa casa, as coisas não aconteceriam. A soberba antecede a queda, todos caíram e todos saíram daqui. Mas o evangelho permanece sendo pregado todos os dias, continuamente, porque Deus é bom. Humildade, irmão. Humildade. Eu tenho subido no meu canto de oração, falado com Deus todos os dias, Senhor, me faz ser humilde, me faz se lembrar que eu era um benjamita, a menor tribo de Israel, que o meu clã era o mais insignificante, não me deixe construir uma estátua em honra. A oração, irmão. Ah, não, agora só vai para frente porque eu estou aqui. Não, não vai. Só vai para frente porque o Senhor está aqui. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor, enche meu coração de humildade. Peça ao Senhor, não me deixe perder o meu trabalho pela minha soberba. Não deixe eu perder a minha família pela minha soberba. Não deixe eu perder o Espírito Santo por achar que a força é minha. Irmão, essa mensagem é uma mensagem muito séria. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos passando por um processo na nossa nação de muita delicadeza e cuidado. Aqueles que não permanecerem firmes e fiéis vão tropeçar e vão cair.
Mas aqueles que permanecerem em humildade, dizendo: eu só sou o jumentinho, eu só sou o jumentinho que carrega Jesus, eu não sou mais ninguém, eu não preciso de mais nada, eu não sou o Cristo, o carro que eu tenho está bom, o dinheiro que eu ganho está bom, eu não preciso de mais e mais e mais, eu não quero conquistar coisas nessa terra, eu não quero construir glória para mim nessa terra, eu não quero a fama dessa terra, eu não quero me assentar em mesas a qual o Senhor não está, mesmo que aos olhos de muitas pessoas pareçam ser mesas importantes. Não, os homens foram rejeitados das mesas de Deus e construíram as suas próprias mesas de poder e glória. Senhor, livra-nos dessas mesas, não nos faça sentar nas mesas erradas, nós queremos estar na mesa a qual o Senhor está. Não deixe a gente achar que porque alguém foi cortado da videira, que agora fomos enxertados, não deixe a gente achar que é por causa de nós, não. Que essa mensagem não venha gerar em nós alegria, mas temor. Eu só sou fruto de alguém que um dia desistiu de dar continuidade àquilo que o Senhor colocou no coração. Mas se eu desistir também, o Senhor levanta outro, porque o Senhor não depende de nós, somos nós que dependemos do Senhor. Não nos deixe cair, Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, tudo é teu. Traz o teu Espírito sobre essa igreja e nos faça ir para casa, Deus, pensando nessa mensagem. Aquele que vai prosperar a nossa casa e os nossos negócios é o Espírito Santo de Deus. A força que eu preciso, que a mesma força que Sansão tinha, não era de Sansão, era do Espírito que estava sobre ele. Espírito Santo, venha sobre nós e nos dê força e sabedoria para cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não se afaste de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te leve para casa em segurança, que o Espírito Santo de Deus te dê um almoço maravilhoso. Se você puder voltar à noite, volte à noite, para nós podermos adorar o Senhor juntos. E que o Senhor nos dê graça na presença dEle, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vira para quem está do seu lado e fala assim: você só é o jumentinho. Fala para ele aí: você só é o jumentinho. Faz assim com a tua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e que o Senhor te dê. Vai na graça em nome de Jesus, aplauda o Senhor, abrace o máximo de pessoas que você puder aí, nessa